7h30 da manhã, estamos de volta ao vivo para toda Santa Catarina. Muito bom dia para você que está chegando agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muito obrigada a você que nos acompanha desde as 6h33 da manhã. Vamos juntos até as 8h40. E agora já estou aqui no nosso estúdio do Voto Mais, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. A gente recebe hoje o candidato Kennedy Nunes. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 15 minutos para dividir com o nosso telespectador as suas propostas. Muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos os telespectadores e que Deus abençoe a todos nós. Candidato, o senhor tem falado muito, chega dos abusos do STF. O senhor tem até dito que, se eleito, já em novembro, vai estar promovendo aí uma verdadeira frente de senadores eleitos pelo Brasil para convocarem os ministros, para criar uma verdadeira frente de combate ao STF. Como o senhor pretende fazer isso e por quê? Alguns ministros do STF saíram da caixinha que eles têm que ficar, que é a Constituição Federal. A nossa liberdade está em jogo. Prenderam celulares de empresários, alguns porque deram um joinha num assunto. E o STJ não aceita print de WhatsApp para prova contra o tráfico de drogas. Ué, não quer dizer que para tráfico de drogas não vale e para apreender telefone de empresários que geram renda e emprego vale? Nós estamos tendo decisões monocráticas, Márcia, que é um absurdo. O Congresso, ou seja, os deputados e senadores aprovaram o piso da enfermagem. O presidente Bolsonaro sancionou a lei, ou seja, tudo dentro do rigor do que diz a Constituição. Uma decisão monocrática e depois concordada pelo plenário, suspendeu. Isso é intromissão entre os poderes. A Justiça intrometeu-se no Legislativo e no Executivo. O artigo 142 fala que, neste caso, tem que haver intervenção. E a intervenção que nós estamos pregando agora é a intervenção que está garantida no artigo 52 da nossa Constituição Federal, que diz que é privativo do Senado processar e julgar ministros da Suprema Corte. Não é papel do presidente, não é papel de deputado federal, não é papel do Conselho Nacional de Justiça. O freio do STF, a corregedoria do STF é o Senado. É por isso que nós estamos dizendo, você que está também de saco cheio desses abusos de integrantes do STF, a intervenção lá do artigo 142 é votar no 142 para Senado em candidatos que não dependem de licença ambiental do governo, candidatos que não têm ação no governo e vai para lá para ter o foro privilegiado e ficar mais um amarrado com a justiça. E tem que ter experiência e coragem. O Alexandre de Moraes já me chamou 7 vezes na Polícia Federal. E eu vou todas as vezes que a Justiça me chamar. Mas avisa lá que o povo de Santa Catarina vai mandar lá para o Senado um senador corajoso, que não tem rabo preso e que vai sim fazer valer a nossa Constituição, que é dar um basta nesses abusos. O senhor fala também que quer acabar com o cargo vitalício do STF. Vai brigar por isso? Olha, eu quero acabar com o cargo vitalício do STF, eu quero acabar com a indicação política. Nós temos que ter entrada lá por antiguidade ou meritocracia. Quero exigir que, para ser ministro da Suprema Corte, tenha que ter pelo menos 15 anos de magistratura. Lá é a última corte de julgamento. E mais, eu quero proibir ministros da Suprema Corte de dar entrevista e transmissão ao vivo dos julgamentos. Eles têm que ficar nos autos do processo. Fale nos autos, julgue os autos. Mas sabe quantos processos a Suprema Corte dos Estados Unidos recebe por ano? 50. Por quê? Porque tem muitos casos que chegam na Suprema Corte americana e os ministros dizem, não, isso aqui não é constitucional, isso aqui não é para nós, vai lá para outra instância. Agora, Márcia, quem pediu a prisão dos telefones dos empresários não foi o Ministério Público, não foi a Polícia Federal, foi o senador Randolfo Rodrigues, coordenador da campanha do Lula. Quando que um senador vai falar para o ministro, prende o celular de empresários? E o ministro vai lá, manda prender o celular de empresários. É a nossa liberdade. Gente, o Alexandre de Moraes abriu a agência secreta. As nossas redes sociais estão sendo monitoradas pelos algoritmos.
O nosso WhatsApp, Márcia, está sendo monitorado pelo Tribunal Superior Eleitoral, Instagram, Facebook, TikTok, todas essas redes. O Alexandre de Moraes está de olho. E se você falar mal daqui a pouco, a Polícia Federal vai estar batendo na sua porta. E isso nós não podemos mais aceitar. E para combater isso, não adianta falinha mansa, não adianta falinha de padre, não adianta pouca experiência, é preciso combate. Nós estamos numa batalha pela nossa liberdade e é isso que eu estou propondo ao povo catarinense. Me mande para o Senado para combater e lutar pela sua liberdade. Mas as informações são que a Polícia Federal que pediu essa prisão. O Randolfo Rodrigues. E por que então o Alexandre de Moraes não aceita o pedido do Flávio Bolsonaro, que agora pediu a prisão do telefone do Randolfo Rodrigues para saber? Vazou um áudio do Randolfo Rodrigues dizendo: eu não peço mais nada para o Procurador-Geral da República, eu vou direto ao Alexandre de Moraes. Bom, vamos continuar falando das suas propostas. O senhor fala da revisão do Código de Processo Penal. Nossas leis são fracas, são brandas? Fracas, brandas. Viu aquele médico anestesista que, enquanto a mulher dava à luz, ele abusava da mulher? As enfermeiras ficaram desconfiadas com o movimento do médico e o que fizeram? Gravaram para ter prova. Agora, Márcia, as enfermeiras é que vão responder o processo porque fizeram uma gravação ilegal e o código diz o seguinte, que gravações ilegais servem para defesa do acusado. Cara, não pode. Nós precisamos endurecer as penas. Nós precisamos fazer com que homem saiba se mexer em criança. Eu quero discutir, sabe o que, pena? Márcia, a pena perpétua no Brasil. Eu quero acabar com a saidinha da cadeia. Eu quero acabar com a visita íntima de cadeia. Cara, o cara é preso. Vai lá, tem comida balanceada. Você daí tomou café? Eles tomaram café balanceado. E daí tem a hora da visita íntima. Para! Daqui a pouco vai estar melhor estar na cadeia do que livre. Nós precisamos ter coragem para enfrentar essas mudanças. Eu estou ameaçado. Eu ando com segurança da Polícia Militar. A Polícia Federal me deu porte de arma. Por quê? Por causa desses enfrentamentos que eu faço. E não tenho medo. Eu sei que para todo tipo de liberdade, a luta, às vezes, é preciso de pagar com a própria vida. Se isso acontecer, Brasil, verás que um filho teu não foge à luta. Estou pronto para esse embate e é por isso que eu peço o seu voto para senador. Pedofilia também está no seu foco, Cara, pedofilia, né? Para mim... Ó, chega a me arrepiar aqui, ó. Quando eu falo em pedofilia... Márcia, pedofilia para mim é algo que é inaceitável. Não tem crime aceitável, né? Mas pedofilia, para mim, é, no mínimo, pena perpétua. No mínimo, pena perpétua. E mais, castração química e cadastro único de pedófilo. Você foi condenado para pedofilia, você vai ser castrado e ainda, aonde você for, os vizinhos vão saber que ali mora um pedófilo. Quando as leis estiverem nesse ponto, Márcia, aí o cara, antes de mexer, antes de fazer um crime, eles vão dizer, pera lá, é preciso coragem para fazer isso e é isso que eu estou me propondo. Eu recebi uma missão, essa é uma missão nacional, eu não sou uma voz única. Eu faço parte de um projeto que quer eleger 10 senadores para se juntar aos 34 que já tem hoje lá, para nós formarmos maioria e ajudarmos o presidente Bolsonaro para fazermos mudança. Por exemplo, eu quero acabar com a decisão monocrática. O que é isso, Kennedy? É o que aconteceu com o ministro Barroso em relação ao piso de enfermagem. Uma decisão monocrática, ou seja, só ele diz, não, isso tem que acabar. Outra coisa tem que acabar. É o prazo, tem que ter prazo para pedidos de vista. O Alexandre de Moraes está com um projeto que acaba a graninha deles lá do auxílio moradia dos juízes, está com quase 4 anos lá na gavetinha dele, pedido de vista. Não, pedido de vista tem que ter um prazo também. Por isso, gente, que você precisa tomar muita atenção quando escolher o seu voto agora para senador. Não dá para votar só em alguém por causa do número. Isso já não deu certo. Outra coisa, presta atenção você que é produtor rural, empresário, comerciante. Vamos supor que o Lula ganhe a eleição. Quem é que vai ser o freio para esse Brasil não virar uma Venezuela? O Senado e o Congresso. Você precisa votar em senador que, por exemplo, não dependa de licenças para as suas atividades.
o outro candidato indicado pelo presidente Bolsonaro, um menino bom, mas ele é produtor rural de peixe, ele tem barco de pesca. O barco de pesca dele depende de licenças ambientais do governo. Você acha que se o Lula ganhar, ele vai defender a pesca e o barco dele ou ele vai defender as nossas questões conservadoras? É por isso que é muito importante prestar atenção nesse tipo de voto. Ô, Márcia, eu não vou pedir a tua idade, mas Pode falar, Não, mas... 53. Quantos anos você vai ter daqui a 8 anos? Eu sou ruim de matemática, 61, é isso? 61. Você já se pensou com 61 anos? Eu vou ter 60 anos. Eu com 60 anos. Sabe por que eu faço essa pergunta, Márcia? Porque o mandato de senador é de 8 anos. É muito tempo para você assinar uma procuração em branco e dar para alguém por 8 anos. A gente, quando assina uma procuração para advogado, teu marido é advogado. Quando assina uma procuração para advogado, a gente diz assim, ei, não está pegando meus bens todos, né? Se a gente, às vezes, duvida do advogado só para assinar uma procuração para ele defender a gente numa ação, imagina você assinar uma procuração de 8 anos. Ela vai valer até 2031. Pensa nisso. Um pouco de política. Falou do Lula, me lembra do PT, me lembra que nessa sua longa trajetória política, né, principalmente como deputado estadual, foram 3 tentativas para a Prefeitura de Joinville, 3 tentativas sem sucesso, uma delas, inclusive, com o apoio do PT, Carlito Messa. Hoje em dia, buscaria apoio das esquerdas para vencer um adversário comum? Porque na época vocês queriam vencer um adversário indicado, o candidato de Luiz Henrique da Silveira. Se juntaria ao PT? Olha, as eleições municipais, elas têm as suas particularidades, né? Nós, nesse momento, nós tínhamos lá a turma do Luiz Henrique e a turma que queria quebrar essa hegemonia. E eu perdi a eleição exatamente por isso, porque eu não queria nem o apoio do Tebaldi nem do Carlito. E aqui em Florianópolis, o Raimundo Colombo, o Gelson Merizo, o Júlio Garcia, que eram os meus líderes à época, me obrigaram a aceitar o apoio deles. Eu disse, vai dar errado. E deu. Mas aceitaria de novo se unir às esquerdas? Não aceitaria. O presidente Bolsonaro, uma vez, ele disse que votou no Lula para não votar no Fernando Henrique. Esse mal eu não tenho, eu nunca votei no Lula. Candidato, transição energética é um assunto que eu tenho trazido aqui todos os dias com os candidatos e não pode ser diferente com o senhor. A gente está vivendo uma situação no sul do estado de bastante evolução, de bastante investimentos. Santa Catarina, no Congresso Nacional, foi vitoriosa em leis que garantem a transição energética justa. Sua opinião sobre o tema? Eu gosto muito desse tema. Aliás, o próprio Esperidião a mim ajudou muito nesse tema. E eu entendo que é preciso a gente partir para esse caminho. Aliás, nós estamos tendo algumas descobertas do estado de Santa Catarina. Por exemplo, sabe quanto tempo uma ostra fica pronta lá fora? 2 anos. Aqui, no Ribeirão da Lagoa, 6 meses. Sabe quanto se produz em metro cúbico por hectare lá fora? 40 metros cúbicos por hectare de madeira. Nós aqui é 400. Ou seja, Santa Catarina está descobrindo muitas coisas que, com certeza, a evolução, a tecnologia, os estudos mostram que o nosso estado é um estado extremamente abençoado. O senhor é a favor ou contra o Fórum Privilegiado? Totalmente contra o Fórum Privilegiado e abre o olho Santa Catarina. Tem candidato que só está querendo ir para lá por causa do Fórum Privilegiado. O que é isso, Kennedy? É o seguinte, eu defendo, Márcia, a imunidade parlamentar. Eu preciso ter imunidade parlamentar como parlamentar para falar aquilo que é preciso falar na tribuna. Agora, eu não posso aproveitar do meu cargo para me esconder dos processos que eu tenho na justiça. É por isso que eu digo que eu sou um cara sem rabo preso. Eu vou, sim, trabalhar muito para não permitir que esse foro privilegiado comece. Redução da maioridade penal, contra ou a favor? Totalmente favorável à redução da maioridade penal. Se podemos votar com 16 anos, por que não pode responder pelos processos com menos de 16 anos? Privatização? Sempre menos água. Casan não seria privatizado? Não. Até não vai depender de mim, a Casan, né? E, inclusive, eu, como deputado estadual, aprovei uma lei que, para a privatização tanto da Celesc como da Casan, é preciso passar por uma emenda constitucional.
Para fechar, temos que eu quero completar o tempo para dar certinho, 30 segundos para o senhor ter considerações finais com o nosso telespectador. Gente, eu quero que Deus abençoe você, que Deus ilumine você na hora do voto. E agora, deixa eu fazer uma utilidade pública. O Alexandre de Moraes proibiu a gente levar o telefone na urna, é ou não é? Então nada melhor do que a velha colinha, primeiro deputado federal, depois deputado estadual, depois senador 142, depois governador, eu vou votar no 11, e depois presidente, eu voto no Bolsonaro. Então leve a sua colinha, exerça o seu voto, porque é o único momento em que a gente é um igual. Que Deus os abençoe e me mande para o Senado. O resto, deixa comigo. Candidato Kennedy Nunes, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe. Eu peço teu voto também, ué. Boa sorte para o senhor. Tá aí, gente. Assim a gente encerra a entrevista de hoje. Amanhã eu vou conversar com o Celso Maldaner. Estou indo rapidinho para o intervalo. Volto já com outras notícias aqui de Santa Catarina. Sai daí, não.